Olá, Brasil Esportes no ar nesta sexta-feira, dia 27 de março de 2015. Ontem deu tudo certo para a seleção brasileira, que venceu a França de virada por 3-1. Ontem alguns jogos fecharam algumas rodadas dos estaduais com goleadas. O Corinthians goleou o Penapolense por 5-3 e a Ponte Preta colocou fim à invencibilidade no Santos. Ontem, Ricardo Drubis, que estreou com vitória diante da Cabo Friense. E neste final de semana tem clássico carioca. O Botafogo precisa vencer o Vasco para continuar liderando o campeonato. Então vamos começar falando da grande vitória da seleção brasileira. Dunga continua invicto, mantém 100% de invencibilidade durante o seu retorno à seleção brasileira. Olha aí, bom, as duas seleções se preocuparam em marcar. O Varane fez o primeiro gol da França aos 20 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez aí para vocês, gol do Varane. Depois o Oscar, de bico, vai empatar a partida para a seleção brasileira. 1-1. O Oscar, de pé esquerdo, vai fazer o seu 43º gol com a camisa da seleção e se igualou ao Rivelino e ao Jairzinho. Olha aí, de cabeça, Luiz Gustavo colocou água no champanhe dos franceses, André. A evolução da seleção brasileira está acima da virada sobre a França? Luciana, a seleção está evoluindo muito bem, foi muito melhor do que eu imaginava para esse primeiro jogo do ano. Dá para notar que o técnico Dunga está com comando, está com autoridade sobre esse grupo. O que ele treina dá resultado, o que ele escala é coerente, então a expectativa é extremamente positiva para a sequência do trabalho, para a Copa América, para eliminatórias e para esse amistoso de domingo contra o Chile. Isso aí, vamos ouvir o que o técnico Dunga disse após a vitória sobre a França. Eu acho que somos todos nós brasileiros muito parecidos, né? Se a gente pegar lá a seleção de 66, que não foi bem, rever os seus erros, corrigir os seus erros, em 70 ganhou. 90 foi a mesma situação. Então, toda vez que o Brasil passa por uma Copa do Mundo que não consegue atingir o seu objetivo, mas depois consegue enxergar os seus erros e corrigir os seus erros, ter a humildade de corrigir seus erros, o Brasil vem mais forte. Não está sendo diferente dessa vez, até pelos jogos que a gente está vendo aí. Hoje, uma diversidade a mais, jogando na casa do adversário, completamente lotado, saindo atrás do resultado e o time mantendo o equilíbrio e a tranquilidade. André, o técnico Dunga também disse que vai dar oportunidade para outros jogadores no amistoso diante do Chile no domingo, 10 horas da manhã, horário de Brasília, em Londres. Você acha que é o momento certo? É o momento certo. Eu acho que ele vai fazer isso aí de uma forma bastante coerente. Eu acredito que os destaques, esses jogadores que estão ganhando ritmo, eles têm que continuar. E é importante observar, até para que ele tenha absoluta certeza de que os melhores estarão nas próximas convocações. E agora confira o Pronto Falei. Em 2002, na decisão do Campeonato Cearense, um jogador chamado Davi Madrigal, ele era estrangeiro, ele atuou pela equipe do Ceará. E o Ceará acabou conquistando o título. E aconteceu que o Fortaleza entrou na justiça reivindicando os pontos, alegando que o jogador não estava com o visto de trabalho para atuar no Brasil. Acabou entrando na justiça desportiva, depois entrou na justiça comum. E segundo as informações, faltou ainda entrar no STJD para esgotar todas as instâncias na justiça desportiva. E agora, em 2015, 13 anos depois, ontem aconteceu um julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará. E decidiram o quê? Eliminar o Fortaleza do Campeonato Cearense e rebaixá-lo automaticamente para a segunda divisão do estadual do ano que vem. Na minha opinião, um absurdo. Primeiro, o Fortaleza tem reclamado essa questão de 2002, em 2002 e em 2015, uma pena tão grave. O torcedor comum não merece
que meia dúzia de engravatados em um chamado Tribunal de Justiça Desportiva rebaixe um time de futebol de uma divisão por causa de uma situação tão banal. Bastava aplicar uma multa. Mais uma vez, os tribunais de justiça desportiva interferem de maneira maléfica no nosso futebol. Pronto, falei. E agora vamos conferir como será a rodada do Campeonato Paranaense neste final de semana. Rodada muito importante para o Atlético Paranaense, importante, né, André? É uma rodada que vai definir o último classificado e também o último que vai disputar o torneio do rebaixamento. Olha lá. Olha só, o Foz do Iguaçu vai jogar contra o Cascavel e o Atlético vai enfrentar o Londrina. O Atlético tem que ganhar o jogo e tem que torcer para o Cascavel não ganhar do Foz do Iguaçu. Esses dois primeiros jogos aí, são os mais importantes, Luciano. Vamos lá, continuando. O Nacional no domingo joga contra o Prudentópolis, o Maringá contra o J. Malucelli e o Operário contra o Rio Branco. Então tá aí para vocês, 11ª rodada do Campeonato Cearense, primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes, e a seguir vamos conferir como foi os últimos jogos da última rodada do Campeonato Paulista, que teve goleada do Corinthians e goleada da Ponte Preta diante do Santos. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, e agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta sexta-feira. Olha, a Adriana é lá de Itamarandiba, Minas Gerais. A Adriana é cruzeirense. Valeu, Adriana. Bruno Roberto é de Iguape, São Paulo. Olha a família, Carlos, Laís e Solange, os 3 são de São Mateus, Maranhão. O Cláudio é de Benevides, Pará, torcedor do Barça. Valeu, Cláudio. Davi e Kellyton, de Arinos, Minas Gerais. São jogadores, estão aí com o troféu. Olha a Fernandinha lá de Rio Pomba, Minas Gerais. Que sorrisão, hein, Fernanda? Linda. Isolda, olha que nome diferente. O Isolda. Isolda. Ou Isolda. É Isolda, Isolda. Isolda. É Isolda, desculpa, André, lá de São Luís do Maranhão. Valeu, Isolda. Olha aí o time, ó, lá do time do Joilson, de São Paulo, capital. Juan Pablo e família, eles são lá de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Olha, sou fã, André, tá lá no fundo da TV, lá. Paola de Itapemirim, Espírito Santo. Valeu, Paola. Olha o Roberto. Roberto é de Vitória de Mearim, Maranhão. E tem a corintiana Rosa de Ibirajuba, Pernambuco. Valdeci e Laiane, eles são de Belém do Pará. E remistas. Ai, são remistas. Torcem pro Remo. Aí. Para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. E agora vamos registrar os primeiros torpedos? A galera participando, Thiago Ribeiro no Galo, a pergunta do Paulo Henrique, de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Paulo, tem essa conversa mesmo. O Santos ofereceu o Thiago Ribeiro para o Atlético Mineiro e está querendo a contratação do volante Pierre. O que você acha? Eu acho Thiago que Ribeiro pode ser uma troca interessante. É? Pode ser uma troca interessante. Para as duas partes, né? Se bem que se você for olhar, até para o Atlético Mineiro, o Pierre, ele é mais importante do que o Thiago Ribeiro para o Santos ultimamente, né? E teria que procurar um espaço para o Thiago Ribeiro jogar. Mas é uma troca que pode ser interessante para as duas partes, para a motivação dos dois jogadores em clubes diferentes. Bom dia, sou o Adriano de Coronel João Sá, Bahia, sou fã do Brasil Esportes. O programa tá massa. Obrigado, Adriano, pela sua participação. Mande um abraço para nós de Ibirité, Minas Gerais, Marcondes e Paula. Muito obrigado a vocês pela audiência. Isso, agora vamos falar de Campeonato Carioca, porque alguns jogos fecharam a última rodada, entre eles Fluminense e Vasco. Olha aí, ó. Fluminense venceu Cabofriense por 3-0. O Gerson fez o primeiro, o segundo foi feito pelo Edson.
Fluminense, ali onde está Botafogo, leia-se Cabofriense. Exato, gente. Fluminense e Cabofriense. E o Fred, aos 32 minutos, fez o terceiro gol. Foi na estreia do professor Drupski. Olha aí, o Boa Vista perdeu para o Vasco. O primeiro gol foi feito pelo Eric Flores. O Anderson Flores vai empatar a partida. Ali tá 2-1 Boa Vista, leia-se 2-1 Vasco. E aí, o Anderson Salles fez 2-1 para o Vasco. Então, vitória do Vasco. E aí, André, esse final de semana... Aliás, vamos conferir primeiro os próximos jogos do Campeonato Carioca? Tem jogos aí, ó. 13ª rodada. O Madureira amanhã joga contra o Macaé. O Bom Sucesso joga contra o Flamengo também amanhã. O Bangu, no domingo, joga contra o Tigres do Brasil. O Resende, no domingo, contra o Boa Vista. O Friburguense joga contra o Volta Redonda, Cabofriense contra o Nova Iguaçu. E no domingo tem clássico, né? O Vasco vai jogar contra o Botafogo no Maracanã e o Fluminense contra o Barra Mansa. Jogão, hein? Vasco, muito Botafogo. Importante para o Botafogo, que se perder, vai perder a liderança, né? Tá liderando por causa do saldo de gols. Quem tem o melhor time? Vasco ou Botafogo? Botafogo que está em primeiro lugar e o Vasco está em terceiro lugar, André. São dois times assim parecidos, são dois times que estão se reformulando. Acredito que tecnicamente falando, Sim. O Botafogo tem jogadores assim que podem desequilibrar, por exemplo o Jobson, né? Mas eu acho que o Vasco taticamente está mais inteiro. Você acha? Eu vou arriscar aqui, eu acho que o Vasco ganha esse jogo. Eu acredito que o Vasco vai ganhar esse clássico. É lógico que é um jogo assim imprevisível. Vasco e Botafogo é um jogo que costuma dar empate muitas vezes, né? Uhum. É o clássico mais equilibrado do Rio de Janeiro. Mas vai ser uma grande partida. Olha só, o Jobson tá na fase fantástica, né? Boa, Jobson, né? Bill. Gilberto é do Vasco. Então, e o Vasco também não se deu bem nos clássicos, mas é uma oportunidade aí para se firmar na competição. É isso aí, bom. Último intervalo aqui no programa e a seguir vamos falar muito do Campeonato Paulista, das goleadas do Corinthians diante do Penapolense e da Ponte Preta diante do Santos. Nós voltamos em 2 minutos.
E agora o assunto é Campeonato Paulista. Vamos conferir as goleadas de ontem, começando com a vitória do Corinthians diante do Penapolense. Olha aí, ó, 5-0 só no primeiro tempo. O primeiro gol aí foi feito pelo Guerreiro. O segundo também, dessa vez de cabeça. Depois o Emerson Sheik vai garantir o terceiro do Corinthians, 3-0. Olha lá. O quarto vai ser feito pelo Iago. Realmente a defesa do Penapolense no primeiro tempo não conseguiu fazer nada. E o quinto gol, ainda no primeiro tempo, foi feito pelo Petros. Imaginem, o primeiro tempo com 5 gols. É coisa demais, né, André? E pra quem achou que ia ser de 10, né? Aí no Porque segundo 5 tempo vira, a 10 história termina, mudou. Não foi assim. Né? O Crislan vai fazer 5-1. Golaço do Crislan, hein? Depois vai fazer 5-2. Subiu no salto o Corinthians no segundo tempo, né? É, E aí o descansou Luiz o segundo Gustavo vai fazer o terceiro. Pela primeira vez o Corinthians fez 5 e levou 3 nessa temporada. Olha a Ponte Preta, ó, venceu o Santos por 3-1. O Birubiru, Bruno Silva e o Rildo marcaram na vitória para a Ponte Preta. E o Gabriel descontou para o Peixe. Como o Robinho fez falta, né? A gente pode dizer que o Robinho é metade do time? É, metade do time. Tchau a invencibilidade do Santos e o Corinthians é o único invicto. Melhor campanha do Campeonato Paulista e sem fazer muito esforço. Olha lá. Esse aí foi o último gol. Então, tá aí. Para vocês agora, então, a próxima rodada do Campeonato Paulista neste final de semana. Vamos conferir, olha lá. Amanhã o Ituano joga contra a Portuguesa, o São Bernardo contra o Botafogo de São Paulo, o Mojimirim enfrenta o Marília, o Capivariano enfrenta o Rio Claro e o São Paulo no domingo enfrenta o Linense. No domingo também o Bragantino joga contra o Corinthians, o Red Bull contra o Palmeiras, o Santos contra o São Bento, o 15 de Piracicaba contra a Ponte Preta e o Penapolense joga contra o Osasco Audax. Vamos falar um pouquinho agora do São Paulo. E ontem o vice-presidente do Tricolor negou, não vai demitir o Muricy Ramalho. Nós montamos um elenco pensando em ganhar tudo esse ano. Tivemos 4 clássicos até agora. Estamos invictos. Perdemos 3, empatamos 1. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazer uma mudança do comando técnico no meio de 2 competições como nós estamos. Então, afastar o Muricy está completamente fora de questão. A torcida só vai se sentir bem se o São Paulo realmente ganhar do São Lourenço e seguir o caminho dentro da Libertadores e consiga, nas fases próximas, derrubar o Palmeiras, derrubar o Corinthians, derrubar o Santos no Campeonato Paulista. Bom, se o Muricy conquistar a vitória diante do São Lourenço, ele permanece. Agora, se perder, André, será que esse discurso vai continuar servindo? O que deu para entender da fala do vice-presidente aí é que não é o momento para trocar de técnico, porque tem uma decisão pela frente. Então, se não tivesse uma decisão pela frente, trocava? Pois é. Então, dá a entender isso aí. Ó, não vamos trocar agora não, porque aí a gente chama a responsabilidade pra gente. É aquele negócio. Se eles trocarem de técnico agora e não classificar na Libertadores, aí a culpa vai ser da diretoria, que estava indo bem na Libertadores, trocou de treinador. Se não classificar com o Muricy, a culpa é do Muricy. Então é uma decisão muito cômoda para a diretoria do São Paulo. Agora o assunto é Campeonato Goiano. Vamos conferir como foi a vitória do Trindade diante do Itumbiara. Vitória do Trindade por 2-1. O primeiro gol foi feito pelo Conrado. O Trindade abriu o placar. E o Trindade assumiu a liderança do campeonato. É líder, né? 1-0. O Trindade assumiu a liderança do campeonato. O Trindade é comandado pelo Silvio Criciúma. Depois o Gladstone, né, vai empatar para o Itumbiara. O Silvio já foi treinador do Criciúma e já foi zagueiro do Goiás durante muitos anos no Campeonato Brasileiro. E aí, ó, Robertinho. Frango do goleiro Rodrigo Calaça. Assumiu a liderança do Grupo A e em segundo está o próprio Itumbiara. Itumbiara, Trindade e Atlético Goianiense brigam pela vaga no Grupo A. E agora os próximos jogos do Campeonato Goiano, vamos conferir? Amanhã o Craque joga contra o Atlético, o Grêmio Anápolis no domingo joga contra o Itumbiara, o Caldas Novas, que já está rebaixado, né, joga contra o Goiás,
e o Goianésia contra a Napolina no domingo, 4 horas da tarde. Isso aí pra gente fechar muito bem a semana, André. Final de semana está aí, vamos ler os últimos torpedos? Lembrando que Campeonato Catarinense, nesse final de semana tem Joinville e Criciúma. Amanhã, Joinville e Criciúma, clássico, né? Chapecoense e Figueirense, clássico também. E Inter de Lages e Metropolitano no domingo. Em virtude da campanha ruim nessa fase, nesse hexagonal, o Criciúma demitiu o seu diretor de futebol, Raimundo Queiroz. Vamos aqui com a participação da galera. O Charles William está acompanhando a gente lá em Belém. Um abraço, meu amigo Charles William. Tá mandando um abraço para você, Luciana. Tá acompanhando sempre o nosso programa. Obrigado, Charles, pela sua participação. André, você acha que o Ganso está deixando a desejar no São Paulo? Ih, tá muito, meu amigo. Tá muito. Deixando demais a desejar. Valeu pelo programa desta sexta. Me envia uma mensagem para te puxar a orelha do zagueiro, pois o mesmo não pode falhar tanto. Não entendi o recado aqui. Messias está acompanhando o nosso programa, não falou de cidade, é código 77. Obrigado pela sua participação. Código 77 é interior da Bahia. O Anderson de Franco da Rocha, São Paulo. Ricardo Oliveira no Palmeiras? Ele está perguntando. Até agora o Santos não renovou, não, né? Renovou. E aí o Ricardo Oliveira está pedindo 300 mil, pelo jeito. O Palmeiras está com a grana, vai pagar e ele vai. É assim o mundo o mercado do futebol. Só que eu acho que é uma falta de gratidão do próprio Ricardo Oliveira. Se eu fosse ele, continuava no Santos. Tá bem lá? André Souza do interior de Alagoas. Qual é o motivo da crise do São Paulo? Técnico, jogadores e diretoria. Eu acho que o São Paulo vive muito de passado, né? Vive das atuações históricas do Rogério Ceni, das atuações históricas do Paulo Henrique Ganso no Santos, dos gols que o Luiz Fabiano fazia na década passada. Eu acho que tinha que viver um pouco mais de presente e escalar realmente quem merece. Pode ler só mais um, André, pra gente despedir. Luiz Araújo de Independência, Ceará. André manda um abraço para toda a galera de Independência que está inteirinha ligada na TV Aparecida vendo o Brasil Esporte. Muito obrigado a vocês pela audiência e por todos que participaram do nosso programa. É isso aí, um ótimo final de semana e voltamos domingo, 10 horas da noite. Tchau.